E aí, suave? Hoje no canal A Estrela de Cinco Pontas, a gente vai mostrar o lado luz e o lado sombra do Imperador, através de um filme maravilhoso que se chama Green Book, O Guia. É um filme que fala de um pianista negro nos Estados Unidos. Bem-vindos ao Fluindo com Histórias! O lado luz do Imperador fala muito sobre esse processo de construção, dessa formação de coisas na vida. E por outro lado, o lado sombra mostra que nem sempre a gente vai estar com pessoas ao nosso redor para construir coisas. E esse é o desequilíbrio que acontece com a carta do Imperador. Quando a gente se isola, quando a gente fica preso, ou quando a gente é muito agressivo na nossa forma de comunicar, criam certas barreiras. Então, o equilíbrio do Imperador é quando a gente consegue construir todas essas coisas e, ao mesmo tempo, a gente consegue ter uma vida social, a gente consegue se relacionar com as pessoas sem ter essa força de autorocentrismo tão forte, sabe? O filme retrata uma época onde o racismo nos Estados Unidos ainda era muito forte. O Dr. Shirley, ele decidiu ir pra parte mais racista, assim, dos Estados Unidos, né? Entrar na parte mais profunda dos Estados Unidos nessa época. O Dr. Shirley, ele era muito respeitado onde ele morava, em Nova York. Ele já tinha feito várias apresentações para pessoas de alto padrão e de alto nível social nos Estados Unidos. Mas esse filme ele passou por 1960, onde esse racismo era muito grande, principalmente quando você ia para estados mais racistas, por assim dizer, como a Carolina do Norte, a Geórgia, o Mississippi e Alabama. Esses estados tinham leis específicas para separar os brancos dos negros, tipo bares que os negros não podiam entrar, banheiros que os negros não podiam entrar, lugares que os negros não podiam acessar nesse momento. E o Dr. Shirley decidiu sair do seu conforto que ele tinha nos Estados Unidos, da construção que ele fez da vida e da carreira dele lá, para poder mostrar para essas pessoas o que um negro poderia fazer, sabe? Mostrar toda a força que ele tinha como cantor, como pianista. E foi um processo muito intenso dele tomar essa decisão e falar, mano, eu quero pegar todo o conforto que eu tenho e quero levar isso para outros lugares, não somente porque eu vou perder o meu conforto de alguma forma, mas porque a minha vontade nesse momento é de mudar a mente das pessoas, que as pessoas vejam o meu potencial, algo um pouco egocêntrico também, mas que ao mesmo tempo ajudou a mostrar a potencialidade dele para as outras pessoas de outros lugares. Por mais que ele tenha passado por tanta coisa durante o filme e também na realidade, onde ele sofria cenas de racismo muito forte, ele foi tocar na casa de um pessoal muito rico, por exemplo. E não deixaram ele usar o banheiro. Tipo assim, o dono da casa virou pra ele e falou assim, não, se você quiser ir no banheiro, você vai nesse aí que tem aqui fora, que era o banheiro pros negros. Ele era a pessoa que era o convidado de honra da casa, porque ele foi tocar numa festa caríssima de gente muito rica e não deixaram ele usar o banheiro, porque tinha essa lei que impedia um pouco assim os brancos e os negros de usar os mesmos ambientes. Não somente isso, porque o racismo era algo muito forte e muito presente nesses lugares. E para se proteger desses processos de racismo que acontecia lá e desse processo de segregação que tinha de alguma forma, eles utilizaram o Green Book, que era um livro nos Estados Unidos que mostravam lugares que os negros poderiam frequentar, hotéis que poderiam aceitar negros, bares, restaurantes. Então foi algo que realmente aconteceu. É uma história baseada em fatos reais, são personagens que realmente existiram. E eu não sou uma pessoa muito sensível, assim, pra me chorar e coisas assim, sabe? Mas esse filme foi muito intenso pra mim. Me fez chorar muito, me fez pensar muito sobre muitas coisas, sobre a força de uma pessoa tem que ter para conquistar alguns lugares e alguns espaços na vida, a solidão que isso causa em uma pessoa quando ela tá tão focada em fazer alguma coisa ou solucionar algum problema na sua vida, os problemas que existem quando você está em processo de se reinventar de alguma forma, porque eu trouxe isso muito pra mim. Meus processos de reinventar a mim mesmo me está causando muitas coisas, sabe? E me vem gerando toda essa relação de tentar entender aonde eu me encaixo agora nessa nova realidade que eu estou criando
e como eu posso evoluir e melhorar como pessoa. Tudo que eu vejo, assisto, eu tento trazer isso pra minha realidade. E sim, é um pouco também egocêntrico, mas é a forma que eu vejo a vida, que tudo que a gente vê, a gente tem que internalizar ela, tudo que a gente sente, a gente tem que internalizar de alguma forma. E mostra, numas partes separadas do filme, quando ele foi abordado pela polícia num estado desses que eram mais racistas, e quando ele foi abordado pela polícia já próximo a Nova York, sabe? Foi uma diferença gigante da forma de se tratar, da forma que ele é visto, tudo que aconteceu. E é muito intenso isso. E não somente o fato do que aconteceu com ele durante a viagem, mas também a relação que ele tinha com o cara que estava conduzindo o carro para ele, né? O motorista dele se chamava Tony. E era uma pessoa que era um tradicional, assim, italiano, sabe? Um estereotipo que a gente vê dos italianos de Nova York dessa época, da década de 60. E a relação que ele tem com a família dele, a forma que ele trata as pessoas é algo muito até um pouco caricato no filme. E eu acho maravilhoso, porque pra mim reflete muito bem o que a gente já vê das pessoas italianas. E ele faz uma comparação muito foda e muito bonita entre ele e o Don Shirley, porque tem uma parte que eles estão conversando sobre frango frito, e aí ele fala, não, isso é uma comida do seu povo, isso é uma comida da sua gente, e aí ele fala, eu não sou isso que você tá achando que eu sou. Ele, mas por que você tá com tanta raiva? Porque eu sou italiano e se o povo fala que eu como pasta com almôndega é algo normal pra mim, porque realmente eu como pasta com almôndega. Só que a realidade por trás disso é o que o Don Shirley, ele não se sentia identificado em nenhum grupo. Ele não se sentia identificado junto com pessoas brancas por todo o processo que acontecia de racismo e de separação que existia. E ele não sentia dentro do público das pessoas negras, porque ele era um pianista clássico, basicamente. Ele tocava música clássica que ninguém queria escutar do público dele. Por mais que a qualidade técnica dele era incrível, ele não sentia que pertencia a esse grupo. Então, ele tem até uma cena muito bonita que ele fala sobre isso, né? Sobre, eu não pertenço a esse mundo que você acha que eu pertenço. Eu não sou branco o suficiente pra estar no mundo branco, eu não sou negro o suficiente pra estar no mundo negro, eu nem sequer às vezes sou homem o suficiente pra estar no mundo normal. Existem algumas insinuações dentro do filme que ele era homossexual, apesar de não ter tanto relato histórico sobre isso, porque ele era uma pessoa muito reservada na vida real, sabe? Uma das partes tristes do filme era mostrar a relação que ele tinha com o alcoolismo. Ele era uma pessoa que, para poder subjugar toda esse racismo, esses processos que aconteciam na vida dele, esse não pertencimento, ele utilizava muito álcool. Ele estava sempre bêbado quando ele terminava seus shows, ele sempre apresentava impecável. Quando ele ia fazer, ele não só ia para representar ele representava uma etnia, né? Ele representava um povo. E ele queria que as pessoas vissem ele da melhor forma possível. Para ele era inaceitável, por exemplo, gente que coloca um copo de bebida num piano para tocar. E ele faz até uma brincadeira, assim, falando sobre isso, que pra ele é algo inaceitável. E aí tem uma cena maravilhosa, que ele tá num bar e ele tira o copo e é muito legal. E o Don Shirley, ele não tocava apenas por dinheiro, sabe? Ele tocava porque ele queria impactar as pessoas, ele queria mostrar às pessoas a potencialidade que ele tinha. Mas não somente por ele, mas para demonstrar e abrir as portas da mente das pessoas. Ele fala isso no filme. Na verdade, não ele. Uma das pessoas que tocava junto no trio fala... Ele poderia estar agora mesmo em Nova York, ganhando o dobro, o triplo do que ele tá ganhando nessa turnê. Mas foi algo que ele escolheu, porque era o objetivo dele abrir a mente das pessoas. E ele, nessa tentativa de abrir a mente das pessoas, ele passou por tanta coisa. São cenas muito fortes e muito intensas de como funcionava esse período nos Estados Unidos. A relação com o álcool dele era algo muito explícita no filme. Ele ficava bêbado muito tempo, ele tinha como obrigação... Tinha duas coisas que eram meio que obrigatórias pra ele. Ele tem um piano específico, que eu não me lembro qual que era a marca, mas é um piano específico que ele gostava de tocar nesse. E tem uma cena maravilhosa sobre isso. Que inclusive foi onde eu tive o primeiro contato com o filme, foi através de um short no Instagram, que mostrava ele justamente
fazendo isso, né? Essa briga, essa discussão que teve quando ele não podia... as pessoas não queriam deixar o piano que ele falou que tinha que ter. E era assinado por contrato que ele tinha que utilizar um piano específico. Era algo contratual, porque ele só tocava nesse tipo de piano. E... ele chegou num lugar e não tinha um piano e teve uma discussão sobre isso, muito, muito interessante, que mostrou também o quanto o Tony ajudou ele nessa jornada que ele teve pelos Estados Unidos, né? Nessa turnê que ele fez pelos Estados Unidos. O Tony foi, tipo, uma pessoa que abriu as portas um pouco pra ele ser como seu guarda-costa mesmo, sabe? E o Tony, no começo do filme, mostrava ele um pouco racista, né? Mostrava ele todo tradicionalzão, assim, da cultura italiana. E logo eles foram criando eu ia falar bound, que em inglês é um vínculo. Eles foram criando um vínculo muito forte entre os dois. Entre essa relação onde o Tony era uma pessoa completamente racista e como muito aberta, muito louca, muito espavilada, enquanto o Dr. Shirley era uma pessoa completamente fechada em si. E por outro lado, o Dr. Shirley era uma pessoa completamente erudita e o Tony era uma pessoa, assim, da rua, né? Ele cresceu na rua, assim, sabe? De enganar as pessoas um pouquinho, de ser aquele malandro, de fazer aqueles jogos pra conseguir o que ele queria. Então foi uma troca muito bonita que aconteceu no filme, entre um se tornando um pedacinho, uma coisa do outro. Essa costura que foi feita na narrativa é maravilhosa. Tem uma cena que é muito triste, assim, quando ele chega, ele tá na casa dele, e aí ele tá lá com as roupas que ele usa, assim, super chique, super elegante, quase um rei, né? Quase como um rei, assim, um imperador, e no seu trono, literalmente sentado no seu trono, mas ele sozinho. O que ele tinha eram pessoas que serviam ele, basicamente. Eram pessoas que trabalhavam onde ele ficava, no hotel que ele ficava, e que tratavam ele com todo o respeito que ele merecia, mas que ele não tinham pessoas a seu redor que de verdade eram seus amigos. E o Tony se transformou, na minha forma de ver o filme, como um grande amigo dele, como uma pessoa que ele sentiu que ele podia contar. Porque o Tony salvou ele de muitas coisas, porque o povo respeitava o Tony, por mais que os italianos também eram tratados como algo, tipo, de low level, de um nível mais baixo na sociedade dos Estados Unidos. Ele era branco, ele não era negro. O negro era muito, muito, quase que criminalizado durante muito tempo nos Estados Unidos. E hoje ainda existe muito racismo nos Essa Unidos e no Brasil também. E o imperador, de certa forma, ele representa essa força, sabe? Essa necessidade de carregar algo, de carregar um peso, porque você tá em momentos de fazer algo, você tá focado em fazer alguma coisa. Mas a verdade é que o Dr. Shirley, ele não era respeitado, ele era apenas aceito, porque ele era muito bom no que ele fazia. Mas ele governava todo esse império sozinho, sabe? E esse é um lado muito forte do imperador no seu lado sombra, onde ele se isola, ele fica sozinho, ele não respeita muito bem as relações que existem dentro dele mesmo, sabe? Isso é algo muito forte, muito marcado na carta do imperador. O imperador é uma pessoa que precisa desse autocontrole, dessa força, desse impulso, dessa energia de movimento, desse drive, assim, de fazer. Eu vou fazer e vou fazer. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra que fazer as coisas de uma forma muito impulsiva, de fazer as coisas de uma forma muito solitária, é muito prejudicial para sua cabeça. É muito triste e te deixa isolado, não somente do seu redor, mas te deixa isolado de você mesmo. E ele se isolava muito dele mesmo usando álcool, né? Ele passou por muito tempo utilizando o álcool como essa válvula de escape para esse isolamento que ele tinha. A parte que eu acho mais linda desse filme é que o Dr. Shirley, ele não precisava de passar por tudo que ele passou, mas ele queria muito provar esse ponto, ele queria muito mostrar para as pessoas o tanto que ele era bom, e não somente por ele. Eu sinto algo mais meu particular, que ele queria carregar a ideia de que o negro poderia ser muito melhor do que as pessoas já viam. Porque as pessoas sempre viam o negro como alguém que trabalhava nas plantações, daí alguém que não tinha estudo, alguém que não tinha conhecimento. E claro que
a evolução de como foi os Estados Unidos criou um pouco desse estereótipo e criou um pouco dessa narrativa construída, porque os negros chegaram da forma que chegaram aí, sendo escravizados, tendo todo o processo que aconteceu aí, e isso é algo que ficou marcado na cabeça do povo americano, principalmente em estados mais racistas, né? E ele não queria apenas tocar por tocar, ele não queria apenas ficar onde ele estava por dinheiro. Eu acho, isso é a coisa que eu acho mais linda no filme, é que ele queria, eu acho que, sentir que ele estava representando o seu povo, que ele estava representando todos os negros, que ele queria, através da sua força, do seu talento, representar todos os negros que ele podia representar, por mais que ele não era uma pessoa que se sentia que pertencia a esse lugar, que pertencia a esse povo. Ele queria elevar um pouco na cabeça dele, na visão dele, a forma que as pessoas viam ele mesmo e a forma que as pessoas viam absolutamente todos os negros. E querer plantar uma semente dessa tão forte, tão bonita, tão intensa na cabeça das pessoas foi um preço muito caro que ele teve que pagar. E ele conseguiu, né? Foi o que ele fez e eu achei maravilhoso. O filme cria muitas estruturas, cria muitas amarrinhas, assim, da relação dele com o Tony, da relação do Tony com ele mesmo, da relação do Dr. Shirley com o não pertencimento e a relação dele com o álcool também. E eu espero de verdade que vocês tenham essa oportunidade de ver esse filme e tentam internalizar ele um pouco, porque não é somente tudo que passa com o Dr. Shirley e com o Tony nessa série. Tenta internalizar tudo que aconteceu com eles pra a sua própria vida, sabe? Tipo, de não estar tão preso numa ideia ao ponto de você estar completamente isolado, ou focar em algo por um tempo muito determinado para você chegar a algum objetivo. Qual que é o ponto da balança para você que isso se encaixa, sabe? É um filme maravilhoso que retrata uma pessoa que quer fazer algo de uma forma muito única e muito particular sua. E espero que ela ressoe de alguma forma com vocês. É uma indicação que acho que foi um dos melhores filmes que eu vi recentemente. Eu não sou uma pessoa que vejo muito drama, eu gosto muito de ficção e eu gosto muito de fantasia, mas esse filme mexeu muito comigo, me fez escrever muito sobre ele, me fez pensar muito sobre as relações que existem dentro desse filme. E eu não sei se eu faria um Fluindo com Histórias mais longo, falando cena por cena, parte por parte, mas ao mesmo tempo eu quero que esses vídeos do Fluindo com Histórias seja como uma inspiração para que vocês busquem e façam uma internalização do que acontece nesse filme para vocês, sabe? Porque isso pode ressoar com você de outra forma do que ressoou comigo. Isso pode... A parte que vai ser muito interessante pra vocês pode ser que não seja a mesma que foi muito interessante pra mim. Uma das coisas que foi muito marcante pra mim foi a relação dele com o álcool, por eu já ter tido uma relação muito complicada com o álcool. Foi dele se isolar muito, porque eu sou uma pessoa que me isolo muito, assim, na minha vida quando eu tô focado em algo. E manter essa relação entre eu preciso ser produtivo e eu preciso fazer minhas coisas. E eu também preciso ter algum nível de relação social. Pra mim é algo muito complicado. Equilibrar as coisas, sabe? Buscar esse equilíbrio entre a construção e ter uma vida. Ou eu só tenho momentos de descontração completo, ou eu tenho completamente essa ideia de foco absoluto em algo que eu tô fazendo. E esse equilíbrio que vem tendo na minha vida é algo muito recente, que vem acontecendo entre esse ano de 2024, sabe? Porque antes disso, eu sempre fui essa pessoa de extremos. E espero que esse filme te ajude a pensar sobre coisas da sua vida, sobre, será que eu estou sendo o imperador da minha vida e lutando pelas coisas que eu quero construir na minha vida? Será que eu estou me fechando às possibilidades das pessoas que estão ao meu redor, que também querem fazer parte da minha vida? São reflexões que foram trazidas para mim assistindo esse filme. Mas eu tenho absoluta certeza que cada pessoa vendo vai trazer isso para sua própria história. Vão ser partes que vão ser trazidas de formas diferentes para cada um. Bem, eu tô num momento muito doido de mudar de casa, minha viagem pro Brasil, que eu vou fazer, eu tô muito ansioso, arrumando mala, arrumando coisa, pintando a casa, tudo. Então eu fiz um vídeo mais curtinho, com um pouco menos de edição. Eu queria poder colocar partes do filme, mas não vou conseguir fazer dessa vez.
E espero que de verdade vocês assistam esse filme. Caso vocês tenham assistido já, deixe nos comentários qual foi a parte que mais marcou você. E se não assistiu, busca esse filme. É um filme incrível, que não vai ser uma perda de tempo. Às vezes, a gente tem tanta coisa pra ver e a gente fica nessa indecisão, né, de que eu vou ver, que eu vou ver. E eu juro pra vocês que esse filme é maravilhoso e não vai ser uma perda de tempo. Às vezes a gente assiste alguma coisa, é uma perda de tempo, e fala, nossa, eu poderia ter feito tanta coisa, eu vi essa bosta. Mas não é o caso desse filme. Esse filme vale a pena cada segundo que eu gastei vendo ele. Eu super recomendo e espero que vocês vejam. É isso que eu tinha pra falar hoje. Gratidão.